Muito daquilo que é feito ao nível do processamento de salários por parte das empresas contribui para que a autoridade tributária conheça antecipadamente os elementos dos trabalhadores e não só dos trabalhadores. Quando, ao nível do processamento de salários, é feita a declaração mensal de remunerações AT, quando é elaborado o modelo 10, que também é entregue, mas anualmente à autoridade tributária, estas declarações vão permitir que a autoridade tributária conheça os elementos dos trabalhadores. A declaração mensal de remunerações AT dará a conhecer à autoridade tributária os rendimentos do trabalho dependente, a retenção do imposto, as contribuições obrigatórias e a declaração modelo 10 para trabalhadores independentes, para prediais, para capitais, vai dar a conhecer outros rendimentos do IRS, para que depois do dia 1 de abril a 30 de junho do ano a seguir, sejam os próprios a ter de entregar a sua declaração modelo 3 e os respectivos anexos de acordo com os rendimentos apresentados. Neste vídeo eu vou falar sobre o IRS, mas agora numa perspectiva da pessoa singular. Não já na perspectiva da empresa, mas na nossa própria perspectiva. Nós que temos rendimentos de quaisquer categorias do IRS e temos de apresentar a nossa declaração de IRS. Como é que funciona o IRS? A autoridade tributária, para a grande maioria dos trabalhadores, já possui os elementos pré-preenchidos por causa da DMR-AT. Daí se falar no chamado IRS automático. O IRS automático surge pelo facto da autoridade tributária já ter os elementos pré-preenchidos que derivam da tal DMR-AT. O IRS ele funciona da seguinte forma. Nós vamos agora falar sobre como é que o imposto é calculado. Em primeiro lugar, nós temos a chamada fase analítica do IRS. E este é o esquema simplificado de apuramento do IRS. Na fase analítica do imposto, aquilo que acontece é que existem os chamados rendimentos brutos das várias categorias. O IRS, conforme o Código do IRS, no seu artigo 1º, a base de imposto é constituída por um conjunto de categorias, na verdade são 6 categorias. A categoria A, os rendimentos do trabalho dependente; a categoria B, os rendimentos empresariais e profissionais; a categoria E, os rendimentos de capitais; a categoria F, os rendimentos prediais; e a categoria G, os incrementos patrimoniais; e a H, as chamadas pensões. Ora, na fase analítica, nós temos o rendimento bruto de cada uma das categorias. O rendimento bruto da A, da B, da E, da F, da G, da H. O rendimento bruto é aquilo que é declarado nos respectivos anexos. O Código do IRS prevê para cada uma das categorias uma dedução específica da própria categoria. Na categoria A, ao rendimento bruto da categoria A declarado, já agora será no anexo A do IRS, ser-lhe atribuída uma dedução específica à categoria, nos termos do artigo 25 do Código do IRS. No caso concreto da categoria A, o valor mais comum, de acordo com o artigo 25 do Código do IRS, os rendimentos do trabalho dependente de deduções, é de 4.104 euros, podendo ser superior em determinadas circunstâncias que abordaremos no curso. Mas é uma dedução específica da categoria A. Já para a categoria B, são declarados os rendimentos profissionais e empresariais
E aquilo que é declarado é o rendimento bruto, vai depender a passagem do rendimento bruto ao rendimento líquido se o sujeito passivo está abrangido pelo regime simplificado, aí ao rendimento bruto são aplicados coeficientes, ou se o contribuinte está abrangido pela contabilidade organizada, em que o rendimento líquido é considerado o chamado lucro tributável da categoria B. Isto na categoria B, a passagem do rendimento bruto ao rendimento líquido. Nos capitais não há deduções específicas, a menos que se aplique para dividendos o artigo 40A do Código do IRS, em que os mesmos serão em processo de englobamento e em opção por englobamento tidos em metade dos mesmos. Na generalidade, os rendimentos de capitais não têm deduções específicas, pelo que o rendimento bruto é o rendimento líquido da categoria E. Se eu tenho 70 euros de juros de depósitos a prazo, serão os 70 euros de juros de depósitos a prazo que são tidos em conta para efeitos do rendimento líquido da categoria E. Já os rendimentos prediais, aqueles que derivam de rendas, de imóveis, do arrendamento, por exemplo, existe uma dedução específica aplicada aos rendimentos da categoria F. Dedução essa que está relacionada com as despesas e encargos que o senhorio teve com o imóvel. Nas mais-valias ou incrementos patrimoniais, o rendimento bruto da categoria G coloca-se aqui a existência de uma dedução específica, mas entre aspas, porque no fundo as mais-valias resultam da diferença, mais ou menos valias, resultam da diferença entre um valor de venda, ou valor de realização, e um valor de aquisição. Já as pensões, que é a categoria H, a categoria daqueles que recebem pensões, os pensionistas, efetivamente as pensões têm uma dedução específica que é atribuída ao próprio rendimento. Então chamam-se deduções específicas porque são específicas da categoria. A dedução específica da categoria F é diferente da categoria A. A categoria B calcula-se o seu rendimento líquido de forma diferente das restantes categorias, daí chamar-se dedução específica. Quando existem rendimentos das categorias, segue-se a chamada fase do englobamento. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que temos o rendimento bruto de cada categoria, é deduzida uma dedução específica por cada categoria e verifica-se o chamado rendimento líquido da categoria. Existindo apenas uma categoria, é esta que é objeto de englobamento, mas quando no agregado familiar ou no sujeito passivo existem mais do que uma categoria, a fase do englobamento é o somatório dos rendimentos líquidos das várias categorias e forma-se o chamado rendimento líquido total. Ou seja, todos estes valores da fase analítica reúnem-se num único valor que é denominado rendimento líquido total. Aqui nós temos para determinados rendimentos, nomeadamente de capitais, os prediais, as mais-valias, a pensão de alimentos, nós podemos fazer uma opção por não englobar. E ao não englobar, significa que a autoridade tributária não vai adicionar ao conjunto de rendimentos, vai colocá-los à parte, quando a opção é não englobar, e vai aplicar uma taxa especial do artigo 72 do Código do IRS, que pode ser favorável para o contribuinte, contrapondo com as taxas gerais que serão aplicadas aos rendimentos que foram objeto de englobamento. Aqui trata-se de escolhas, de opções, e o contribuinte vai seguir aquela opção que vai conduzir a uma maior economia de imposto. Ou seja, mais imposto a receber, se existir reembolso, ou menos imposto a pagar. Ora, formando-se o rendimento líquido total,
existe a chamada dedução de perdas. As perdas do artigo 56 do Código do IRS. É que existem categorias que podem dar lugar a prejuízo. Nomeadamente a categoria B, quando existe contabilidade organizada, pode existir prejuízo fiscal. A categoria F dos prediais, quando as despesas e encargos suportados pelo senhorio foram superiores às próprias rendas que ele cobrou do imóvel. Pode-se gerar um rendimento negativo, um prejuízo. Também podem existir menos-valias. E estas são as categorias que admitem, efetivamente, prejuízos. Na categoria A, não. Na categoria B, em regime simplificado, não. Nos capitais, não. Apenas naquelas que eu referi. E, havendo perdas, as mesmas poderão vir a ser reportadas dentro da mesma categoria em anos posteriores. As regras estão determinadas no artigo 56 do Código do IRS, a dedução de perdas. Havendo então dedução de perdas ao rendimento líquido total, caso se aplique, apresenta-se a matéria coletável, à qual são adicionados os rendimentos isentos, mas com progressividade. São rendimentos que estão isentos do imposto. Estão isentos, mas eles contam para efeitos de aplicação posterior da taxa, porque a taxa é progressiva e quanto mais rendimento, maior a taxa. Gera-se o chamado rendimento coletável para a determinação das taxas. E aqui vai-se aplicar aquilo a que se denomina pelo quociente familiar. O quociente familiar resulta em dividir o rendimento coletável por 1, no caso do não casado, ou então no caso do casado que apresenta a declaração em separado. Atualmente, a regra do IRS é efetivamente apresentar a declaração em separado. Mas quando a declaração, por opção, é apresentada em conjunto, então a autoridade tributária vai aplicar o quociente familiar em que vai dividir o rendimento coletável por 2. Isto aplica-se às uniões de facto, aos casados, com a apresentação da declaração em conjunto. Daí a apresentação da declaração em conjunto poder ser favorável, porque o rendimento coletável é dividido por 2 para efeitos da aplicação das taxas. E segue-se a fase de aplicação das taxas. Ora, a aplicação das taxas serão as taxas que estão previstas no artigo 68 do Código do IRS. E aqui estas taxas elas vão variar consoante o rendimento coletável. Nós temos para rendimento coletável até 7.112 uma taxa de 14,5%, mas depois a taxa vai subindo até ao máximo de 48%, quando o rendimento coletável é superior a 80.882. Existem também as chamadas taxas adicionais de solidariedade, do artigo 68A do Código do IRS. Estas taxas são aplicadas para rendimento coletável de mais de 80.000 euros até 250.000. Até 250.000, de 80 até 250.000, aplica-se mais 2,5%. E depois, quando é superior a 250.000, de 80 a 250 aplica-se 2,5%, e o que vai para além de 250 aplicar-se-á 5%. Obviamente, para além dos 48% a que o rendimento estará sujeito. No esquema de cálculo, depois de se dividir por 2, de aplicar a taxa, vai-se voltar a multiplicar por 2 para se formar a chamada coleta. Ou depois de dividir por 1, volta-se a multiplicar por 1, mas aí resulta o mesmo valor. Da coleta surgem a partir de agora as chamadas deduções à coleta. E as deduções à coleta são aquelas despesas que nós conhecemos no IRS e que ao longo do ano vamos pedindo fatura, mas não só.
As deduções à coleta, elas estão previstas nos artigos 78 e seguintes, do A ao F. São as deduções relativas aos dependentes. Cada dependente, ou até ascendentes, tem direito a um determinado valor de dedução à coleta. São as deduções respeitantes às despesas gerais familiares. São as deduções da saúde e do seguro de saúde, da formação, educação, das rendas de habitação, eventualmente dos juros do empréstimo à habitação, mas só para contratos celebrados até 31/12/2011. Esta questão dos juros agora é restrita aos contratos celebrados até esta data. É o IVA na chamada exigência de fatura, quando nós exigimos fatura a determinados setores de atividade. São os encargos com lares do artigo 84 do Código do IRS, a pensão de alimentos do artigo 83A do Código do IRS, entre outras, incluindo os próprios benefícios fiscais, como por exemplo os planos poupança-reforma e determinados donativos concedidos. Ora, depois destas deduções à coleta, que terão limites estabelecidos na legislação, as deduções à coleta, elas são deduzidas até ao máximo da concorrência da própria coleta. Se eu tenho uma coleta de 4.000, o máximo de deduções à coleta será 4.000. Elas só podem ir até à concorrência da coleta. E depois, a partir daqui, deduzem as antecipações do IRS, ou seja, as retenções na fonte, no caso do trabalho dependente, mas também do independente ou dos prediais, as retenções na fonte, as antecipações, aqueles valores que na DMR nós fomos declarando, nós, a empresa, do trabalhador, respeitante à coluna 6, as retenções que ele ia fazendo em sede IRS, mês após mês. E as antecipações do IRS, bem como os pagamentos por conta, porque existem antecipações a título de pagamentos por conta, nomeadamente na categoria B, em que poderá ser obrigatório realizar pagamentos por conta, mas não só na categoria B. Quando as retenções na fonte, eventualmente os pagamentos por conta, forem superiores ao valor da coleta menos as suas deduções, vai haver IRS a receber. Eventualmente, se a coleta subtraída das deduções é maior do que as próprias antecipações do imposto, haverá IRS a pagar. Pode haver nem IRS a pagar ou a receber, quando resulta um valor zero, ou respeitante aos valores mínimos de reembolso ou de pagamento que a autoridade tributária poderá fazer. O máximo de reembolso que um sujeito ou um agregado familiar pode ter são as próprias retenções na fonte e pagamentos por conta. Ninguém recebe mais de IRS do que aquilo que adiantou. No limite máximo, aquilo que podemos vir a receber de IRS são as próprias retenções na fonte e os próprios pagamentos por conta. Quando da coleta deduzida às deduções à coleta resultar um valor zero, e se existirem antecipações de IRS, pois as mesmas serão integralmente devolvidas. Mas o esquema do IRS não se fica por aqui. É que, no início, eu referi que existe a opção por não englobar determinados rendimentos, no caso do residente. E nesses casos, os rendimentos serão taxados às chamadas taxas especiais do artigo 72 do Código do IRS. Taxas especiais que são aplicadas grandemente aos chamados não residentes. Também existem as taxas liberatórias do artigo 71 do Código do IRS, que são taxas que são aplicadas automaticamente a quando do pagamento do rendimento e que libertam o contribuinte de o declarar, caso seja sua opção não o englobar. É o caso das taxas que se aplicam sobre grande parte dos capitais, nomeadamente os juros, os dividendos, os lucros. Existem taxas de tributação autónoma,
muito especialmente para a categoria B, quando possui uma contabilidade organizada. São taxas que incidem sobre determinados gastos incorridos ao longo do ano. É o artigo 73 do Código do IRS. E, por fim, o chamado mínimo de existência. É que os sujeitos passivos declaram os seus rendimentos, mas existe um mínimo de existência determinado pelo artigo 70 do Código do IRS e que funciona da seguinte maneira. Quando se aplicam as taxas de IRS do artigo 68, estas taxas, estabelece o artigo 70 do Código do IRS que, da aplicação das taxas estabelecidas no artigo 68, não pode resultar para os titulares de rendimentos predominantemente originados em trabalho dependente, em atividades previstas na tabela aprovada no anexo à Portaria 1011/2001 de 21 de agosto, com a exceção do Código 15. Isto é, os trabalhadores independentes que tenham um código de atividade da lista anexa ao artigo 151. Mas com a exceção do Código 15, ou em pensões, a categoria H, a disponibilidade de um rendimento inferior ou seja, da aplicação das taxas a tudo isto, não pode resultar a disponibilidade de um rendimento inferior a 1,5 vezes 14 vezes o indexante dos apoios sociais. E em 2021 foi a este valor adicionado mais 100 euros. Ou seja, 1,5 vezes 14 vezes o indexante dos apoios sociais, que atualmente é de 438,81, mais 100 euros. 1,5 vezes 14 vezes 438,81 daria 9.215,01, mais 100 euros, 9.315,01. Este é o chamado mínimo de existência previsto no artigo 70 do Código do IRS. Fica feita assim uma primeira apresentação ao IRS. Importa muito conhecer conceitos como agregado familiar, como residente, não residente, o regime do residente não habitual, são matérias que já a seguir vamos começar a trabalhar aqui no IRS. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até breve.